Foi pedido ontem no Supremo, o Supremo acabou de voltar de recesso, foi pedido oficialmente o afastamento, o impeachment do ministro Weintraub. Assinaram o requerimento Maria do Rosário, Alexandre Frota, Tabata Amaral. Será que dessa vez vai? Bolsonaro não quer demitir, mas será que o Supremo vai afastar por total incompetência o Weintraub? A situação é muito grave e eu vou explicar por que foi feito esse pedido. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram! Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Eu vou pedir para você já se inscrever no canal, dar essa força para a gente chegar logo nos 100 mil, que a gente está pertinho. E se você quiser contribuir, é só você se tornar membro por R$ 7,99. Aí você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, é um grupo só para membros, fica a seu critério. Fechado? Olha, foi protocolado ontem, foi entregue no Supremo um pedido de impeachment do ministro Weintraub, da Educação, porque o ministro ele está sendo olhado com lupa desde que ele entrou nesse governo, porque, primeiro, ele não é da área de educação. A educação está numa crise muito grande, que é maior do que a gente pensa, eu já vou explicar para vocês o que está acontecendo, e ele simplesmente não presta satisfação do que ele faz. Ele não fala com ninguém, quando ele fala é com ofensa, é com grosseria. Então ele está sendo olhado com lupa há muito tempo. Foi criado na Câmara de Deputados uma comissão externa de acompanhamento, externa porque não é parte do Ministério da Educação, são os deputados que fizeram, é uma comissão externa de acompanhamento do Ministério da Educação. E o resultado foi entregue no Supremo, e é assustador. O caos na educação é muito maior do que a gente pensa, porque olha como estão acontecendo as coisas. Vocês lembram que antes do Weintraub tinha o Vélez, começo de 2019, aquele colombiano? Puxa pela sua memória. Você lembra da Tabata Amaral prensando o Vélez na parede, falando: ministro, onde está o planejamento estratégico? O senhor me apresentou esse PowerPoint com uma lista de desejos. Isso não é planejamento estratégico. Onde está o planejamento estratégico, ministro? Vocês lembram disso? Isso virou até meme, né? Virou clássico. Pois é. Passou 2019 inteiro, nós já estamos em fevereiro de 2020, até agora não apareceu o tal planejamento estratégico de 2019, que é um por ano. Imagina quando vai aparecer o planejamento estratégico de 2020. Não saiu ainda o de 2019, ninguém disse porquê, ninguém falou nada, já estamos em fevereiro de 2020 e nada de planejamento estratégico. Além disso, essa comissão conseguiu apurar, durante esse acompanhamento, que várias e várias metas estabelecidas para a educação não foram obtidas, ou então pior, não dá nem para saber se foram obtidas ou não, se as metas foram atingidas, porque o resultado não foi divulgado. Então não tem nem como saber se chegou aonde tinha que chegar ou não. É um caos, é um voo cego, ninguém sabe onde está. Mas os dois piores fatos foram, primeiro, o Enem no final do ano, né? Porque o Enem foi uma bagunça, foi um caos de correção de prova. Perguntaram para o Weintraub, e aí, o que aconteceu? Ele não respondeu, não deu satisfação, não apresentou nenhuma prova, nada que justificasse assim, olha, nós corrigimos e nenhum aluno foi prejudicado. Ele não conseguiu provar que nenhum aluno foi prejudicado, ficou por isso mesmo, foi chamado nessa comissão, não deu satisfação. E o mais grave de tudo é o Fundeb. Vocês já ouviram falar do Fundeb? Eu vou explicar basicamente para vocês o que é esse tal de Fundeb. Porque é assim, a educação básica, a educação fundamental no Brasil é responsabilidade principalmente do município e do estado. Né? Pouca participação do governo federal, quase nada. Só que o que pode acontecer se você deixar assim, ó, cada município cuidar da sua educação? Tem município que é rico e tem município que é pobre. Não é só uma questão de tamanho. Dois municípios, por exemplo, do mesmo tamanho, um pode estar cheio de empresa, pode ter uma economia forte e o outro nem tanto. Então esse aqui teria mais verba para a educação e esse aqui teria menos. Você entende o que eu estou querendo dizer? Esse Fundeb é como se fosse um cofre. Então tem um cofrinho ali, o município põe dinheiro nesse cofrinho, o estado põe dinheiro nesse cofrinho e vem bastante verba do governo federal. Aí, quando esse cofrinho está cheio, você distribui pelo número de alunos. Então, todos os municípios vão receber a mesma quantidade de dinheiro por aluno.
você vai receber mais se você tiver mais alunos, mas por aluno o valor é o mesmo. Então você equilibra essas diferenças, você entendeu? Não vai ter um município investindo isso por aluno e outro investindo só isso por aluno. Vai ter todo mundo uma quantidade de dinheiro muito próxima. Esse Fundeb está para acabar, porque na verdade ele foi feito para funcionar provisoriamente até dezembro de 2020. E depois que acabar, o que vai acontecer? Não existe proposta, não se discute, existe uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para transformar esse Fundeb de provisório para ser parte da Constituição. Então existe esse projeto que está lá na Câmara, mas a Câmara tem vários partidos que têm visões diferentes e opiniões diferentes. Então precisa do empenho da Presidência da República, do Ministro da Educação, para fazer essa articulação, para convencer todos os partidos e chegar num acordo. Qual que é o modelo que vai ser desse novo Fundeb? O que vocês acham que deve acontecer? Como vai acontecer? Vamos chegar num modelo. Não existe discussão, desde o ano passado não se fez nada, a PEC está lá, ninguém sabe como vai ser, o governo federal parece que não está preocupado. Então, assim, é um caos assustador o Ministério da Educação. O Weintraub não dá satisfação, ele não fala com ninguém, ele está caçando comunista, enquanto o ministério dele está o caos completo. Ninguém sabe o que vai ser da educação. Se esse Fundeb acabar, vai faltar dinheiro para a folha de pagamento, porque sem o repasse do governo federal, não vai ter dinheiro para pagar salário de professor. Você imagina a situação desse país. Se a educação não é boa hoje, sem o Fundeb e nada que o substitua, não vai ter dinheiro nem para o salário dos professores. E simplesmente o Ministério não se posiciona, o governo federal parece que não está nem aí, está só preocupado em refazer livro didático, né? Porque é tanto livro para refazer que vai rolar bastante dinheiro. Mas agora a situação está nesse caos, a educação está um caos completo, não se faz nada, não se apresenta resultado, não se tem objetivo, não se tem plano, não se tem planejamento nem nada. Então, um grupo de uns 15 deputados e senadores, incluindo a Maria do Rosário, a própria Tabata Amaral, o Alexandre Frota, é um grupo bem diversificado, assim, foram lá no Supremo e levaram um pedido, fizeram uma denúncia contra o Weintraub, pedindo o afastamento dele por completa incompetência. E aí agora vai depender do Supremo. O Supremo vai avaliar esse pedido e vai ver se há elementos realmente para um impeachment. Olha que vergonha! Um impeachment de um ministro da Educação. Nós já tivemos um que não passou da experiência, né? Ele ficou 3 meses, ele nem falava português direito, ele falava portunhol, ficou 3 meses e saiu. Vem um outro agora que pode sofrer impeachment por total incompetência, por não saber organizar um Enem. O Enem, pare e pensa, o Ministério da Educação funciona com gente concursada. É gente que está lá há muitos anos, não é gente ligada ao governo. É gente que passou pelo governo Dilma, pelo governo Lula, pelo governo Fernando Henrique. Se deixasse eles fazer o Enem sozinho, eles faziam e não dava problema. Pois foi esse caos, essa história de que ia ser o melhor Enem de todos os tempos, sem viés ideológico, a bagunça que foi. Amigo do ministro pedindo para revisar a prova do filho por WhatsApp e ele falando que ia revisar. Nunca passamos por uma situação dessa e agora parece que vai ser sacramentado. Vão pedir um impeachment, o afastamento do ministro Weintraub. Aí agora a gente precisa de um retorno do STF, né? O STF acabou de voltar do recesso, recebeu já esse abacaxi na mão e tem uma agenda lotada ao STF, né? Tem a suspeição do Sérgio Moro para julgar, tem o caso do sítio de Atibaia, tem um monte de coisa que precisa ser julgada, agora apareceu mais uma. E a educação não pode esperar. Né? A educação é prioridade, porque já está parado desde o ano passado e alguma coisa precisa ser feita, porque se ficar mais para frente, o que vai acontecer sem o Fundeb? Então a situação é caótica. Enquanto o ministro está procurando comunista, enquanto ele está exibindo matéria do Marcelo Rezende, aí, que já morreu tem 2 anos, a educação está completamente parada. É o caos completo na educação. Mas vamos ver se tem uma luz no fim do túnel, né? Se vai tirar logo esse Weintraub daí. Ah, mas eu não quero que tire simplesmente o Weintraub, porque depois vem outro pior. Gente, se colocar um macaco adestrado no lugar desse Weintraub é melhor. Não dá para ficar na mão desse cara. Eu não sei quem vai entrar. Mas, se só tiver, por exemplo, o capeta, bota o capeta lá.
Se só tiver, por exemplo, o macaco Tião, bota o macaco Tião lá. Não importa quem vai entrar, esse cara precisa sair. Porque não se vai resolver nada e o Fundeb vai acabar e não vai ter nem salário dos professores. É capaz que a partir de setembro já não tenha mais dinheiro. Tá bom? A situação é muito séria, muito grave, a educação dos nossos filhos não dá para ficar na mão desse cara. Vamos ver o que acontece? Vamos acompanhar. Um grande abraço para você e eu já fui.